Mas agora eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória pré-Unicamp, né? Compartilha com a gente em que cidade você nasceu, morou e estudou antes de chegar à Unicamp, antes de cruzar aqui com o nosso programa na sua história. Ixi! Então, eu falo que a gente aprende que a história das pessoas, ela se confunde com a história dos lugares por onde a pessoa passa, né? Eu acho difícil falar simplesmente dos lugares, porque eles significam muito e tem muita história. Mas eu sei também que o tempo é restrito, né, Larissa? Então, eu nasci numa cidadezinha, na verdade, eu nasci na roça, mas no município de uma cidadezinha chamada Serra do Salitre. Na roça, minha avó, Genesina, uma homenagem muito grande a ela ficaria muito feliz, né, me vendo aqui hoje conversar dessas coisas todas. Foi com ela que eu fui criada e tal. Ela era professora rural num modelo que depois veio chamar salas multisseriadas, mas ela tinha a 4ª série e era professora, né? Isso tem muito tempo. E dela eu trago assim as minhas primeiras escritas, as minhas primeiras leituras e o incentivo para estudar. Né? Esse lugar do estudo sempre teve presente nos discursos de casa. Tem que estudar. Né? Era tudo muito difícil, mas precisa estudar. Depois, justamente para continuar a estudar, a gente veio da roça para a cidadezinha. Eu fiz o ginásio, como era dito naquela época, e fui cursar o 2º grau numa outra cidadezinha, Patrocínio de Minas. E é interessante, naquela época precisava fazer uma admissão. Você terminava o ginásio e fazia 1 ano. Mas eu fiz só as provas. Eu fui aprovada na admissão e fiz uma seleção para uma escola estadual, a Escola Estadual Dom Lustosa, lá em Patrocínio. Era assim que funcionava, né? Você fazia seleção para a escola estadual era... Você concorria à vaga da escola estadual. E depois de muitas luas ali, fiz o ensino médio, eu fui para Belo Horizonte. A gente ia morar com tios, né, porque não tinha outra condição, e eu fui me preparar para o vestibular, mas precisava de trabalhar também. Então, trabalhava, estava fazendo um pré-vestibular naquela época, acho que 78, 79, por aí. Tem muita história que não cabe aqui, né? E eu já sabia de uma coisa: eu queria ser professora. Isso é fato, né? Queria muito ser professora. Mas eu não fiz o magistério porque eu queria também fazer o ensino superior. E nesse meio, na necessidade de estudar, e talvez por interpelação mesmo dos tios, eu já conhecia um pouco de uma história aqui do Araguaia, de um bispo chamado Dom Pedro Casaldáliga, que era da teologia da libertação, de uma igreja progressista, né? E que era do lado dos pobres, do lado da educação, que incentivava a educação, que era muito carente aqui na região. E através de uns amigos e tal, eu acabei me deslocando e interpelada por todas essas histórias aí. No final de 82, eles estavam precisando de professores aqui nas escolas, em Cascalheira. Eu vim para cá. Então, eu comecei a ser professora e fui aprendendo a ser sendo. Então, a universidade, por um tempo, ela ficou em suspenso, ficou no sonho. Até porque eu cheguei no ano seguinte, eu me juntei ao meu
companheiro até hoje, né, o Ivo. E o que aconteceu? A gente, em 5 anos, teve 4 filhos, né? Então, mas eu nunca parei de trabalhar, né, de lecionar, de ler, de estudar e tal. Então, eu morei nessa cidadezinha, em Ribeirão Cascalheira, contratada pelo município de Canarana, lecionei de tudo naquela época, língua portuguesa, artes, educação física, história, geografia, né? E porque não tinha professores. E nós ficamos ali durante 3 anos, e depois nós fomos para Santa Terezinha também, por um convite de um prefeito lá, e aí aconteceu de se publicarem um edital para o concurso de professores do estado de Mato Grosso. Só que eu não podia fazer o concurso. Eu acabei fazendo, assim, em 1 mês e meio, um curso um programa, na época chamado Logos 2. Então, você lia os módulos, eu lia, fazia a prova, e eu acabei passando nesse Logos 2, fiz o concurso e fui aprovada no concurso e fui ser professora do Estado. Aí, centrando na disciplina de língua portuguesa, né? Então, fiquei trabalhando. Era muito mais gramatiqueira do que trabalhava ainda daquelas que confundia língua com gramática, né? Bastante interessante toda essa história. Então, nós fomos morar em Santa Terezinha, lá na divisa com o Pará. Aí, o que aconteceu? Depois de mais uns 3 anos, eu já estava com nós fomos para lá, eu tinha 2 filhos. Aí nasceu o Igor lá, o terceiro, e eu estava grávida, e o meu marido, meu companheiro, que tinha uma formação em filosofia, mas também em comunicação, era professor na época lá, foi convidado para trabalhar numa rádio em São Félix do Araguaia, uma rádio que estava sendo implementada lá. E aí eu estava grávida da caçulinha, já com os 3 pequenos, pegamos um barco e descemos o rio até São Félix do Araguaia, fiz a minha remoção para lá e fomos morar em São Félix do Araguaia. A Unicamp veio depois, alguns anos depois, no bonde da Unemate. Aí é uma outra história. E como é que foi? Onde você fez graduação? Como é que você cruzou com a Unicamp? Pois é, como é que eu cruzei com a Unicamp? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na palavra. Como eu disse, né, o desejo do ensino superior, Larissa, ele nunca saiu de mim. Mas ele também era o desejo de muitos colegas professores. Aliás, mais professoras do que professores, ali na região do Araguaia. Aqui na região do Araguaia, era uma carência muito grande. Então, com esse desejo, com a demanda, e na época estava acontecendo em Santa Terezinha o projeto Inajá. Então, esse projeto era uma formação de professores leigos. E esse projeto já tinha um contato e uma assessoria da Unicamp. A professora Dulce Pompeu, que era da Faculdade de Educação, do Instituto de Educação, não sei, aí da Unicamp, professor Arguello, que era da Física em Memória, que Deus o tenha, professor Adão, da Biologia. Então, vários professores da Unicamp contribuíram com a formação desses professores, porque o Dom Pedro Casaldáliga, que é o bispo que eu falei, que faleceu ano passado, em agosto, não vai morrer nunca, tem uma história tão, tão maravilhosa, né? Tão forte, de tanta valentia. Então, ele tinha contato com
os agentes pastorais tinham contato com as pessoas de Campinas, da Unicamp. Então, por isso que a gente tinha esses professores lá no Projeto Inajá. Então, terminado esse projeto, as pessoas começaram a pensar na possibilidade de ter um espaço universitário, uma universidade ali na região do Araguaia, que nem todo mundo conseguia sair para poder estudar. E aí, essa ideia, já esse esboço da ideia de um projeto na universidade, foi encampado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, na pessoa do professor Carlos Alberto, vou falar o nome completo e sublinhar, Carlos Alberto Reis Maldonado. Na ocasião era o reitor da Unemat, que nem era Unemat, era uma fundação na época, e ele era um visionário, sabe? Ele escreveu a Universidade do Terceiro Milênio. E hoje, em memória também, uma homenagem ao Maldonado. Hoje ele é nome da Universidade do Estado de Mato Grosso, professor Carlos Reis Maldonado. Então, ele aceitou o desafio de conduzir essa proposta e, depois de muitas discussões, muitas negociações, nasceu um projeto chamado Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas com 3 cursos, o de Pedagogia, o de Matemática e o de Letras. Eu vou pedir, inclusive, licença, eu lembrei aqui agora, porque esse projeto foi tão importante, inédito, e quem coordenava uma das coordenadoras desse projeto, do projeto que se implementou, foi professora doutora, hoje doutora Judite Gonçalves de Albuquerque, e ela escreveu sobre o projeto só um trechinho de um texto, de uma entrevista que ela deu para a ADUSP sobre o projeto. Parceladas trata-se de uma lida contínua, envolvente, global, gostosa, na qual a gente entra, se coça, se arranha e vai ficando. Por que se chama assim? Ninguém sabe dizer exatamente. O certo é que, quando nasceu, já tinha esse nome, e assim ficou. Colou com a gente esse apelido, e já não dá mais para mudar, porque foi assim que a gente se batizou, no suor, na poeira e nos buracos das estradas, nos rios, nos barcos e voadeiras, nos sertões, nas luas boas e nas luas escuras, que ninguém não vive sempre iluminado. E é assim que a gente assina com carinho e com paixão, nós da Parceladas. Então, esse texto foi escrito em 1997, o projeto havia começado em 92. Veja, o projeto se instalou e eu com 30 anos, 4 crianças, a caçula estava com 2 anos e meio. Eu entrei para a universidade, para o curso de letras, nesse projeto. E a pós-graduação? E a pós-graduação? Como foi? Como é que ela entrou na sua vida? O que te fez a buscar a pós-graduação em Linguística aqui na Unicamp? Parece longe, né? Imagina a Unicamp. A Unicamp, falar na Unicamp já cria um distanciamento, né? Por toda a história da Unicamp e tal. Então, era muito distante. Então, nessas condições de produção já ditas, eu, na verdade, só queria meu diploma de licenciatura e seguir sendo professora. Para mim, já estava de bom tamanho. Mas as Parceladas, esse projeto do qual eu acabei de falar, ele nos colocou, Larissa, num lugar que eu falo, assim, lembrando até a Kitty aqui, um lugar igual a análise do discurso, uma relação de nunca acabar, um lugar de nunca acabar, que é o lugar da pesquisa. A gente saiu de lá querendo saber sempre mais. Então, como eu disse antes, a Unemat já tinha um namoro sério com a Unicamp. E de modo a capacitar, a profissionalizar a sua equipe de professores,
ela, o que fazia? Nesse projeto, ela fez contato com várias universidades do país. Dentre elas, claro, estava lá a Unicamp. Então, nós, das parceladas, tínhamos em cada disciplina, em cada etapa, a gente tinha uma etapa presencial e depois trabalhava em serviço, vinha trabalhar, éramos professores e desenvolvíamos os projetos de pesquisa durante o tempo que a gente estava trabalhando. Então, durante a etapa presencial do curso, cada disciplina vinha um professor de uma universidade, aí, um professor doutor, tinha professor da Bahia, do Rio Grande do Sul e tal, e da Unicamp, né, como eu já disse. E junto com esse professor vinha um professor da Unemate, que eles chamavam de monitor, um professor de lá, monitor. E foi aí que eu conheci, me afeiçoei, fui seduzida pela professora Mônica Zopp Fontana e pela análise de discurso. Você vê, naquela época, várias graduações do país não tinham ainda disciplina de análise de discurso. Eu tive análise de discurso 1 e 2, né? Então, eu recortei também aqui agora, pensando, nós fizemos um livro para a professora Judite, um livro de homenagem, eu e mais 2 colegas desse projeto, né? Nós, da História do Araguaia, no Entremeio de Saberes Multiétnicos, porque a professora Judite, ela nos colocou também, ela também foi uma professora determinante na relação com o recorte do objeto de pesquisa, porque ela trabalhou a vida inteira e hoje aposentada, mas ainda tem uma relação forte com os povos indígenas, né? Então, a Mônica fez o prefácio desse livro. Eu vou pegar um pouquinho do prefácio do texto dela e vou ler para vocês aqui. Ela diz o seguinte: eu peguei o barco já navegando nas águas desafiadoras de uma educação transformadora, já cumprido 1 ano e meio de desenvolvimento do projeto, quando a etapa de formação fundamental básica estava no fim. E eu, que nada conhecia do sertão, nem das ribanceiras, nem dos igarapés, filha que sou de uma grande cidade cosmopolita, aprendi a pensar coletivamente nos diversos modos de catalisar o conhecimento em ação, a teoria em praxis e os saberes em espaços de experimentação. Desse mergulho nasceu a educadora que sou, ciente da difícil tarefa que nos toca, numa sociedade fundada na desigualdade, estruturada pela exploração, como a nossa. Estou longe de conseguir acompanhar o passo da Judite, mas as trilhas que ela percorreu me servem de norte. Esse texto da Mônica, esse prefácio foi de 2019, final de 2019. Então, veja como é que as coisas vão entrelaçando, mesmo à distância, com a comunicação restrita. Imagina se a gente tivesse as condições de internet que tem hoje, né? Eu escrevi minha monografia à mão, né? E depois uma menina de uma escola, que era uma escola que tinha computador, e que fez a digitação para mim. Então, a comunicação, a gente tinha telefone e correio. Eu desenvolvi essa monografia sob a orientação da Mônica. Então, veja, eu já tinha estabelecido aí um canal. Mas a decisão se deu quando eu recebi um comunicado da professora Judite dizendo que a Unemate havia feito um convênio com a Unicamp para oferecer um mestrado, na época, um mestrado interinstitucional. E aí eu resolvi, depois de muito pensar, a pleitear uma das vagas que era oferecida para a comunidade, porque eu não era mais da Unemate, eu estava formando em 1997,
né, já não tinha mais vínculo com a Unemat, era professora do Estado, né? Então, nessas, tinha 5 vagas para a chamada comunidade. A Judite me disse, no início, eu falei, meu Deus, a Judite está louca, né? Então, só apareceu impossibilidades. Mas eu não sou de fugir da raia. Fomos criando ali as condições. No último minuto do segundo tempo, eu consegui inscrever um pré-projeto e depois fui para Cáceres para fazer a entrevista. E essa Unicamp tão distante, aqui do sertão, né? E de uma família já grande, aquela rinca de menino e tal, eu acabei me inscrevendo, deu certo, e depois o meu companheiro, que na época já não era mais professor, era oficial de justiça, ele conseguiu não é um afastamento, um deslocamento para Cáceres, porque fez vestibular. Ele fez o vestibular para poder ir comigo. Ele fez o vestibular para Direito, e aí, com o apoio de vizinhos, das amizades todas, eu acabei indo para Cáceres. Nós fomos para Cáceres, né? 2.000 quilômetros de distância, e foi aí. Um detalhe importante é que eu prestei um seletivo na Unemat. Como a Unemat é estadual, o Estado, eu era professora do Estado, me cedeu para a Unemat. Eu passei, então, a ser professora da Unemat, ainda no mestrado, tentando nas idas e vindas, tentando ajustar a família Unemat, Unicamp, e acabei virando a coordenadora do projeto no qual eu me formei. Fiquei coordenadora do projeto Parceladas, no lugar da Judite, que estava se preparando ali para aposentar. E aí a gente veio nos mudando, e foi nesse movimento que eu fiz esse elo, né, com a Unicamp. Depois veio o doutorado, e, enfim, essa trajetória é diversa, é até difícil de contar. Prof, eu me identifico um pouco com a sua trajetória, porque a universidade que eu fiz a minha graduação também tem esse caráter de formação de professores para trabalhar no interior, né? E também começou com esses 3 cursos, né? Letras, matemática e pedagogia. Então, para mim, também foi um grande desafio mudar de cidade para fazer pós-graduação, né, para conciliar com o sonho de estar na sala de aula, de ser professora. Eu queria te perguntar, então, como é que a formação na pós-graduação te ajudou em termos de realização enquanto pesquisadora? Né? Como é que está nesse meio acadêmico, de pesquisa, de muita teoria, né? Afetou a sua formação, a sua atuação, sua prática como professora, né? E como professora nesse espaço ainda se constituindo, né? Não duvido que nessa época, provavelmente com uma realidade muito distante do que a gente encontra quando chega na Unicamp, né? Com uma estrutura muito diferente das nossas universidades de formação que se localizam no interior de outros estados fora da região sudeste, né? Então, como é que a pós-graduação afetou essa sua atuação, né, enquanto pesquisadora, enquanto professora pesquisadora, né? É importante dizer. Então, eu falo que a gente, no mestrado, a gente começa a aprender, né? A gente começa a aprender a olhar. E aí, no doutorado, você vai apurando o olhar, né? Porque aí você já tem mais base teórica, e aí você aprende a perguntar. Então, o olhar, ele apura as perguntas. E eu acho que é isso, eu fui apurando esse olhar, por exemplo, para o corpus, para os materiais,
para a língua, né? E no programa de pós-graduação em Linguística da Unicamp, esse olhar, esse programa, ele contribuiu para essa luz, não é nem uma lucidez, né? Para esse jeito, essa postura, né, de pesquisador, especialmente, claro, para o objeto do curso, que é a língua. E aí, em várias perspectivas. É interessante porque, assim, cada disciplina, né, na relação com cada disciplina, a lente se abria, né, esse olhar se abria seja para a fonética e para a fonologia, para a sintaxe, e a gente ia percebendo quanto era importante a compreensão desses campos, né, de conhecimento sobre a língua para ser analista de discurso, né? Então, assim, por exemplo, a pós-graduação, ela durante um ano, a gente fica meio que em suspenso em relação à pesquisa específica e vai fazer a qualificação diária, né? Nesse tempo, por exemplo, eu fui me orientar com o professor Eduardo Guimarães. Então, fui para a semântica e trabalhei com domínio semântico de determinação. E aí é até interessante, você falou que da UniOeste, o primeiro texto, não, o primeiro não, já tinha outros textos publicados, mas o texto da qualificação diária eu publiquei na revista, numa revista da UniOeste. Como é que é o nome da revista? Até esqueci o nome. Enfim, eu trabalhei com textos, estava começando aquele plano, era um projeto de lei de promoção da igualdade racial. Na Travessias? Travessias. No número 5 da Travessia, isso mesmo. E aí, quer dizer, você fica um tempo olhando para um outro lugar, mas de pesquisa também, né? E assim, cada disciplina, viu? Cada professor, por exemplo, o espaço urbano, essa relação com o espaço urbano, ela vem numa disciplina com a Cláudia Pfeiffer e a Carolina Rodrigues. Eu estou falando assim que o quanto aquela disciplina foi importante para eu compreender esse espaço como linguagem, sabe? Então, corpo, linguagem. Então, cada lugar desses foi me constituindo pesquisadora e aprendendo mesmo, me instigando a fazer perguntas e buscar respostas, que aí, como você vê, é movimento, uma pergunta puxa outra. Eu não tenho verdades, né? Como às vezes requer os campos positivistas de pesquisa, mas eu tenho perguntas, então não cessa mesmo nunca. Cada pergunta nova eu me realizo e vou aprendendo, e é por isso que eu vou juntando tanta coisa, recortando, e às vezes quero dar conta de muita coisa, mas eu centro, porque eu acho que a pesquisa ela exige centramento. Então, assim, quando vou escrever um artigo, então tenho ali um corpus de onde eu passo, de onde eu parto, eu posso até dialogar com outros materiais, mas eu centro num espaço e tal. O programa de pós-graduação, acho que posso estar sendo, sei lá, me realizou como me realiza ainda, porque eu estou, de certo modo, nos projetos de pesquisa, né, nos eventos e tal, me realiza como pesquisadora.
Ai, prof, eu novamente me identificando na sua trajetória, porque eu cheguei na Unicamp, né, logo em seguida da minha graduação, e também fiz a disciplina de História das Ideias Linguísticas, e como isso mudou a minha relação com dicionário, gramática, com as normativas da educação, né, nunca pensei que ia chegar aqui já repensando a atuação enquanto professora, né, e essas disciplinas vão mesmo abrindo o nosso olhar para coisas que até então passavam, né, e eu acho isso muito, muito mágico da pós-graduação, uma coisa que me realiza muito também, que bom saber que isso continua, né, com o passar dos anos. Mas em termos de mercado de trabalho, né, de realização profissional, como é que a sua formação na pós-graduação em linguística te ajudou? Então, de certo modo, eu já venho contando isso, né? O próprio fato de ter passado num teste seletivo lá da Unemat, de ter sido cedida, não que fosse ruim trabalhar na escola pública, na rede estadual, eu sempre gostei muito, foram 18 anos, né? Trabalhando como professora do ensino fundamental, do ensino médio e tal. Mas eu posso afirmar e sublinhar, negritar e tal, que a minha formação na pós-graduação da Unicamp me abriu as melhores portas. Eu sei do meu esforço, eu sei da minha dedicação e tal, mas a competência dos professores que eu tive em todas as áreas, e aí eu não vou fechar na análise do discurso, porque foram todos mesmo, né, de formação e do conhecimento linguístico foram determinantes na minha formação, claro, e, consequentemente, para a construção da minha carreira de professora pesquisadora, para aprovação, por exemplo, do concurso da UFMT. Olha, só um parênteses, eu estava vencendo o meu período na Unemat, o período de cedência. Ou seja, eu teria que fazer um retorno para São Félix do Araguaia, porque eu era lotada em São Félix do Araguaia na escola pública. E foi quando abriu o edital para concurso da UFMT. E foi assim, jogo rápido. Naquela época, foi 2002, eu estava com as malas prontas para acompanhar uma disciplina na primeira turma do 3º grau indígena da Unemat, em Barra do Bugres. Eu ia acompanhar o professor Marcos Maia e a professora Filomena Sândalo, aí da Unicamp. E o que aconteceu? Esse edital, me mandaram esse edital, e eu falei, eu vou me inscrever. E aí, entre arrumar para ir para Barra do Bugres e o concurso, eu juntei toda a documentação e tal, passei por Cuiabá e fiz a minha inscrição. Em 13 dias, eu fiquei esses dias, uma semana em Barra do Bugres, voltei e fui fazer a prova. E tinha uma concorrência grande, eu concorri com vários, alguns desistiram porque estava tendo concurso em várias universidades, mas eu acho que eu concorri com 8 pessoas. E eu acabei sendo aprovada nesse concurso. Né? Então, eu digo que, além da credibilidade que me oferece, né, ter feito essa pós-graduação, que ela me oferece na relação com outras instituições, quando, por exemplo, envolve parcerias com outras universidades, né, quando eu aceito um convite, por exemplo, para uma banca, como o caso lá da UFMS, mas várias outras universidades, a própria Unemat, para comunicação de resultados de pesquisa em eventos, publicações, né, e tal, essa pós-graduação ela já vem com um selo de qualidade, né? Porque ela tem reconhecimento nacional e internacional. O programa de pós-graduação em linguística da Unicamp é conhecido e é reconhecido. Então, dizer que você é mestra e doutora, apresentar um currículo que mostra que você é formado pela Unicamp, nesse programa, já é sinal de excelência. Então, eu me sinto satisfeita com isso
e satisfeita em poder provar isso, né? Porque cada trabalho desses que eu faço, eu acho que, de certo modo, é uma provação. Sem dúvidas.